Atos, capítulo 16, versículos 16 ao 18. Diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Palavra do Senhor Deus. Um texto muito conhecido, onde a palavra de Deus relata que certa vez uma jovem com espírito de adivinhação cruzou os caminhos do apóstolo Paulo, homem de Deus. E o interessante é o que aquela jovem disse realmente era verdade. Ela não errou na sua revelação, na sua adivinhação. Ela dizia: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Ela nem aumentou e nem diminuiu nada. Repare que o espírito que estava naquela jovem, fazendo a adivinhação, a revelação, sabia que eles eram servos do Deus Altíssimo e sabiam que os ensinamentos que eles levavam conduziam à salvação da alma. Porém, era um espírito maligno quem estava por detrás das revelações e das adivinhações daquela jovem. E o apóstolo Paulo diz a palavra que ele expulsou aquele espírito no nome de Jesus. E quando aquele espírito ele foi expulso, acabou a revelação, acabou a adivinhação na hora. Não se engane você quando você acha que isso aconteceu somente com o apóstolo Paulo e somente naquela época. Pois isso tem acontecido até nos dias atuais. Há muitas pessoas, homens, mulheres, que revelam a vida das pessoas, que fazem adivinhações, porém o que está por detrás é um espírito maligno, não é o próprio Deus, não é o Espírito Santo. Então nós vamos ver, de acordo com os textos sagrados, como nós podemos identificar se a pessoa ela está sendo usada pelo Espírito de Deus ou se ela está sendo usada pelo espírito do diabo. Os textos sagrados nos mostram claramente, e nós vamos meditar nos textos sagrados para chegar nesse entendimento. Então nós vemos, em primeiro lugar, que não é porque é um espírito maligno que ele vai falar mentira toda hora e que ele vai errar toda hora. Mesmo sendo um espírito maligno, ele pode falar a verdade às vezes e ele pode acertar às vezes. A probabilidade de acerto dos espíritos malignos gira em torno de 50%. Geralmente 50% das coisas que eles falam pode dar certo. A grande maioria dá errado, mas a outra parte dá certo. Eles não são 100% de acerto em tudo que eles falam.
Diz a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22, o seguinte: se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Uma boa pergunta. Então, a própria palavra, o próprio versículo já faz a pergunta. Porque é algo de se questionar mesmo. Porque a partir do momento que uma pessoa fica sabendo, olha, não é só Deus, existe o diabo. Não são só os anjos de Deus, existem os demônios, que são os anjos caídos. Existe o espírito enganador, que se passa por anjo de luz, que se passa até pelo Espírito Santo. Então, quando a pessoa ela tem essa noção, esse conhecimento, ela pode dizer, poxa, então como eu vou saber quando é Deus e quando é o diabo que está falando através de uma pessoa? Então a palavra de Deus nos orienta. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22 diz: se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Então vamos ver. Saibam que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção, não tenham medo dele. Então, olha o que a palavra diz, olha, veja bem. Quando o profeta falar em nome do Senhor, a tal palavra que ele falou ou a profecia não se cumprir, está aí a prova que não foi o Senhor quem falou através dele, está aí a prova que ele é um falso profeta, não tenhas temor nele, não dê ouvidos para ele. Então você diz o seguinte, poxa, então, quando o profeta, o homem de Deus ou a mulher de Deus fala algo e esse algo não acontece, isso significa que essa pessoa não é de Deus. Falou pela soberba, falou pelos seus sentimentos, pelas suas imaginações. Ok. Então você diz, então quando a pessoa fala e o que ela fala acontece e dá certo, então isso significa que ela é de Deus? Nem sempre. Porque nós vemos que aquela jovem que estava revelando e adivinhando, a qual cruzou o caminho do apóstolo Paulo, ela acertou. Então a palavra de Deus vai nos mostrar que não basta acertar. Então o que nós temos que fazer? Quando nós ouvimos uma palavra, nós temos que passar ela por dois filtros. O primeiro filtro é o seguinte: falou? Ok, seja homem, seja mulher. Eu quero ver se o que essa pessoa falou é verdade e vai se cumprir. Descobriu que é verdade. Descobriu que se cumpriu. Opa, não significa que é de Deus. Falta passar por mais um filtro. Opa, não se cumpriu, deu errado. Já foi provado que não é de Deus, é do diabo. Opa, é verdade, se cumpriu. É de Deus? Ainda não. Ainda falta mais um filtro. São dois filtros. Geralmente, 50% dessas profecias e dessas revelações caem no primeiro filtro. Qual é o primeiro filtro? O primeiro filtro é quando diz a palavra de Deus, se não se cumprir, é porque é mentira. Não se cumpriu, é mentira. Então cai no primeiro filtro. E mesmo assim, que dando tudo certo, vai para o segundo filtro. E qual é o segundo filtro? O segundo filtro é Deuteronômio, capítulo 13, versículo de 1 ao 3. É o segundo filtro. Diz assim:
se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador, e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser, olha, se acontecer o sinal ou prodígio, ou seja, ele acertou. Na palavra, na profecia, na revelação, ele acertou. Mas se ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não dê ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador. Aí você diz, não, mas as pessoas que acertam, elas não nos chamam para ir adorar outros deuses. Quando você estuda os textos sagrados, você vai ver o seguinte. Quando uma pessoa ela faz uma revelação, quando uma pessoa ela lança uma profecia, mesmo aquela profecia se cumprindo, você tem que olhar para o ensinamento que ela traz. Qual é o ensinamento que aquela pessoa traz? Está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo com os textos sagrados? E se não estiver de acordo com a palavra de Deus, com os textos sagrados, mesmo ela tendo acertado na profecia e na revelação, de acordo com a palavra, não é o Espírito de Deus quem está profetizando e revelando. Então é muito simples. Basta nós olharmos para os ensinamentos que essas pessoas trazem. Primeiro a pessoa vai revelar, vai profetizar. Não aconteceu? Já descarta de primeira, não é de Deus. Aconteceu o que a pessoa falou? Ok, vamos olhar para o ensinamento que ela traz, para saber se é de Deus ou não. A pessoa cobra para revelar e para profetizar? Se ela cobra, primeiro ponto, já descarta. Porque a palavra do Senhor Deus diz, de graça recebestes, de graça vos dai. E nós sabemos que a grande maioria desses homens e mulheres que fazem esse tipo de trabalho de revelar a vida das pessoas, de adivinhar a vida das pessoas, eles cobram para ir nas igrejas fazer esses cultos de adivinhação e de revelação. Essas pessoas estão vendendo produtos para outras pessoas dentro da igreja para levantar dinheiro? Lestes o que diz a palavra de Deus? Quando Jesus Cristo entrou no templo de Salomão e pegou as pessoas vendendo e comprando dentro do templo, o que ele fez? Ele desceu o chicote em todos, nos que vendiam e nos que compravam também. Porque casa de Deus é casa de oração, casa de Deus não é um lugar onde a pessoa faz comércio para vender as coisas para outras pessoas, para arrancar dinheiro. Você pode ver que a maioria desses homens e mulheres que trabalham nessa linha de revelação, revelar a vida das pessoas, adivinhar a vida das pessoas, eles trabalham também fazendo vendas de mercadorias. São mercadores, são mercadejantes. Vende-se de tudo. Então você começa a pegar ensinamentos que eles trazem adiante, que são antibíblicos, de acordo com a palavra de Deus. Porque Jesus, no dia que entrou no templo de Salomão, ele desceu o chicote em quem vendia e em quem comprava. E ele disse, está escrito, a casa de meu pai é casa de oração. Vós tem feito delas covil de ladrões e salteadores. É contra a lei de Deus. Não é questão se a pessoa aceita ou não aceita, não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Jesus é contra o comércio que esses homens e mulheres fazem dentro das igrejas, onde se vende de tudo ali dentro, em cima do altar, até rifa se faz. Então, mesmo que a pessoa acerte na revelação, mesmo que a pessoa acerte na adivinhação, quando ela traz na sua bagagem ensinamentos que vão contra a teologia cristã, contra a teologia de Jesus Cristo, automaticamente você tem que descartar, porque não é o Espírito Santo que está revelando. O Espírito Santo não faz aliança com pessoas assim. Em primeiro lugar, de acordo com os textos sagrados,
Jesus não brincava de revelar a vida das pessoas. Jesus não ficava revelando CPF, RG, placa de carro, número de telefone, até porque naquela época não existia a placa de carro, não existia um número de telefone, mas naquela época havia nome, havia sobrenome, nome dos familiares, havia endereço. Jesus poderia ter revelado tudo isso, mas Jesus não ficava brincando com isso. Os profetas também não faziam isso, os apóstolos também não faziam isso. Aí você me pergunta, mas então por que existem homens e mulheres que fazem isso? Não se esqueça que no Espiritismo existe a revelação, no Espiritismo existe a adivinhação. Houve-se uma mixigenação entre o Espiritismo e o Cristianismo e deu no que deu. Uma mistura de cristianismo com espiritismo, uma mixigenação onde lê-se a Bíblia e onde se fica revelando a vida das pessoas. Mas isso não significa que o Espírito Santo está envolvido nisso. Se você pegar as cartas do apóstolo Paulo se dirigindo às igrejas, você não vê em nenhum momento alguma citação que eles ficavam revelando a vida das pessoas, tentando acertar o que a pessoa comeu, o que a pessoa bebeu, o que vestiu, o que deixou de vestir, o que comprou, o que deixou de comprar, nome, sobrenome, nome de familiares. Em nenhum momento, nenhum homem de Deus fez isso. Nós temos base bíblica para pregar sobre isso. Nós temos base, nós estamos pautados na palavra de Deus e contra fatos não há argumento. Então, mesmo que a pessoa acerte nas suas adivinhações, nas suas revelações, se você olhar para o que ela traz, os ensinamentos, você vê que é anticristão. Não está de acordo com a palavra de Deus. E você quer algo além? Nós vamos além. Aqui nós não temos medo. Nós abrimos o jogo e jogamos as cartas na mesa. Preste atenção numa coisa. A palavra de Deus é bem clara quando se refere à língua estranha. Língua estranha, de acordo com a palavra de Deus, é idioma de nações. De acordo com a palavra de Deus, a pessoa que fala em língua estranha, que é em outro idioma de nações, se ela não ter um intérprete do lado dela que saiba interpretar para a língua local da época, cujo no Brasil é a língua portuguesa, ela tem que ficar calada, ela não pode ficar falando alto dentro da igreja. Se você pegar homens e mulheres que trabalham com essas revelações e adivinhações, eles dizem que falam línguas estranhas, mas o que eles falam são sílabas desconexas que não existe tradução para a língua portuguesa. Mas mesmo que fosse a verdadeira língua estranha, estariam fora da palavra, porque eles falam no microfone alto, sem nenhuma tradução para a língua portuguesa. E o que o apóstolo Paulo disse? Pode falar 1, 2, 3 no máximo, mas isso desde que haja intérprete. Em primeiro lugar, a palavra de Deus está sendo violada, porque o que está sendo falado não é língua estranha, e sim sílabas desconexas que não existe tradução para a língua portuguesa. Em segundo lugar, a palavra de Deus está sendo violada mais uma vez, porque está falando sem tradução mais de uma pessoa. E a palavra de Deus vai sendo violada. Quando a palavra de Deus é violada, você acha que Deus se faz presente? Você acha que Deus está de acordo com essas brincadeiras de falar sílabas desconexas, sem sentido algum? Jamais que Deus está de acordo com isso, porque Deus não é Deus de confusão. Que dia que Jesus começou a falar sílabas desconexas, sem sentido, que as pessoas não entendiam nada? Ele falava no idioma da época, ele pregava no idioma da época, que as pessoas entendiam e compreendiam. Se Jesus não tivesse vindo naquela época, suponhamos que ele viesse nos dias de hoje. Suponhamos que a língua falada em Israel hoje fosse o português, ele iria falar em português. Se ele viesse hoje em Israel, se fosse o italiano, ele iria falar italiano. Se ele viesse hoje em Israel, se o idioma fosse o japonês, ele iria falar japonês. Ele iria falar no idioma da época que as pessoas compreendiam.
Nunca Jesus fez isso, não existe uma passagem bíblica, não existe um relato onde Jesus ficou falando sílabas desconexas que ninguém entendia nada. E homens e mulheres ficam falando sílabas desconexas dentro da igreja, onde nem eles entendem e nem ninguém entende o que está sendo dito. E o pior, se fosse a língua estranha, bíblica, que é idioma de nações, mesmo assim está errado, porque tem que ter tradução. Então o primeiro erro é porque não é língua estranha, é sílabas desconexas. O segundo é porque está falando mais de um ao mesmo tempo. E o terceiro, não tem tradução. Ou seja, se você pegar pessoas que trabalham com revelações, com adivinhações, são pessoas que fazem o comércio dentro da igreja, vende-se de tudo, vende-se pizza, vende-se feijoada, vende sorvete, vende sapato, vende tênis, vende-se de tudo. Fala sílabas desconexas, sem sentido, sem tradução, e faz o que Jesus nunca fez. Isso quando não junta com o movimento do cai-cai, onde a pessoa começa a rodar, até cair no chão e diz que é o Espírito Santo que joga a pessoa no chão. Mas isso já é uma outra história. Então é simples, meu amigo e minha amiga, de você olhar e entender e chegar na conclusão e dizer, não, isso aí não é de Deus, não. Não é. E nós temos base bíblica para pregar que essas revelações e essas adivinhações não têm nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Onde a pessoa fica revelando o nome da pessoa, o sobrenome da pessoa, nome dos filhos, das filhas, sobrenome, revelando telefone, endereço, placa de carro, CPF, RG, enfim, não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Falamos sem nenhum medo, sem nenhum medo. Em qualquer terreiro que você for, se você procurar o jogo do búzio, o jogo das cartas, eles também vão revelar a sua vida. Mas isso não significa que é o Espírito Santo que está revelando, e sim uma entidade, um espírito maligno, porque as entidades também revelam. A própria palavra de Deus diz que Satanás se transfigura em anjo de luz, ele se passa por anjo de luz. E os seus ministros também vão se passar por pessoas boas. Mas isso não significa que são pessoas de Deus. São lobos disfarçados em peles de cordeiro. Nós já estamos vivendo os últimos dias. No caso do Brasil, houve-se uma mixigenação muito forte entre a Umbanda e o cristianismo. Você pode ver que a mixigenação foi forte também e entrou na Igreja Católica. Existe uma mixigenação também na Igreja Católica. No ano 300 depois de Cristo, 313, Constantino diz ter se convertido, mas na verdade não se converteu. Foi ali que entrou as imagens. Foi ali que entrou as imagens. Isso é história. Não precisa ir muito longe, estude a história do Brasil, como surgiu aqui no Brasil as religiões africanas. Estude com os escravos. Você vai ver a ligação que teve da Umbanda com a Igreja Católica. E se você pegar os cultos da Umbanda, as cerimônias, você vai ver que muitas coisas foram incrementadas no que se diz cristianismo aqui no Brasil. Tem muita coisa. Tem ritmos de dança. O próprio cai-cai é o ritmo da Umbanda. Se você pegar os ritmos da música que toca no famoso cai-cai, no cair pelo poder de Deus, você vai ver que é o ritmo da Umbanda. Você pode até pegar os médios da Umbanda, e nós não estamos criticando a Umbanda não, hein? Nós até elogiamos. Por quê? Porque pelo menos a Umbanda assume que aquilo é entidade espírita. Eles assumem os pais de santo, as mães de santo. Assume. E nós tiramos o chapéu para a Umbanda, para o pai de santo, para a mãe de santa, porque eles dizem, não, isso aqui é um guia. É o preto velho, é a petra velha, é o caboclo, é o índio. Eles assumem que aquilo ali é uma entidade. Agora, tem pastores e pastoras recebendo essas entidades dentro da igreja e dizendo que é Espírito Santo. É aí que nós
nos levantamos contra. Porque não tem problema nenhum a Umbanda fazer o trabalho dela, receber as entidades no terreiro. Eles assumem que aquilo é uma entidade. O problema são os pregadores e as pregadoras que estão recebendo essas mesmas entidades dentro das igrejas e estão dizendo que é Espírito Santo. Aí o homem de Deus e a mulher de Deus tem que se levantar e desmascarar essas pessoas mesmo. Porque são demônios que eles recebem no corpo, são demônios que eles recebem dentro da igreja para revelar a vida das pessoas. Os demônios falam no ouvido deles. É só você pegar uma pessoa que realmente é de Deus, impor as mãos na cabeça deste homem, desta mulher que revela e usar o nome de Jesus. Você vai ver se ele continua revelando. O demônio é amarrado, ele é expulso, a revelação acaba na hora. Assim como o apóstolo Paulo expulsou aquele espírito daquela jovem naquele dia. É simples assim. Simples assim. Então o que nós temos nos dias de hoje são verdadeiros pastores e pastoras disfarçados de pastores e pastoras, mas que são pais de santo. Estão recebendo esses demônios no corpo, dentro das igrejas, para revelar a vida das pessoas e ganhar dinheiro. Essa é a mais pura verdade. Contra fatos não há argumento, nós não temos nada contra ninguém, nós não temos nada contra igreja nenhuma, nós estamos aqui simplesmente trazendo a verdade à tona. E a verdade é essa, acredite você ou não. Acredite você ou não. Essa é a mais pura verdade. O Senhor Deus diz: o meu povo foi destruído porque faltou-lhe o conhecimento. E Jesus disse: errastes não conhecendo as Escrituras, nem o poder que há nelas. Esta é a palavra do Senhor Deus.